de volta no microfone de esportes da Bandeirantes. Copa do Mundo de Clubes é na Bandeirantes, hein? E que jogo nesse domingo. Já falamos um pouquinho sobre isso depois da Fórmula 1 e agora o aquecimento para essa partidaça, gente. 5 da tarde, o mundo vai parar. De um lado, os alemães, Bayern de Munique. Do outro, os brasileiros, a força do Mengão, com a sua torcida em massa. E olha, gente, o mais da hora de trabalhar aqui na Rádio Bandeirantes, além do Domingo Esportivo Bandeirantes, é um programa mais tranquilo, de bastante entretenimento, de muita resenha, interatividade. A gente divide o dia a dia com o ouvinte, não é demagogia não. O ouvinte fica próximo da gente, a gente fica próximo do ouvinte. E o mais da hora também é a gente ter a oportunidade e o privilégio de conversar com lendas do futebol, não só do Brasil, mas do mundo. Nós estamos em contato, já que o foco é Bayern de Munique e Flamengo, o senhor Bayern de Munique, Elber Giovanni de Souza. Grande Elber, que prazer falar contigo. Boa tarde, meu irmão. Pô, boa tarde, Capela. Eu que agradeço aí o convite, de poder estar participando com vocês. Pô, para mim é uma honra falar dessas duas grandes equipes, apesar que eu, para ser sincero, preferia falar sobre o Bayern de Munique contra o Chelsea e não o Bayern de Munique contra o Flamengo, duas equipes que eu amo, que eu adoro. Sensacional. Elber, antes a gente começar a falar um pouquinho mais sobre Flamengo e Bayern de Munique, porque querendo ou não, gente, nós tivemos no sábado um jogaço de bola entre Palmeiras e Botafogo e agora no domingo outro jogaço hoje entre Flamengo e Bayern de Munique. Mas antes da gente começar a falar sobre Bayern e Mengão, queria que você falasse um pouquinho de você, cara, porque é sempre muito bom te ouvir. Eu acho que a última vez que a gente teve o privilégio de conversar contigo foi antes da pandemia aqui na Rádio Bandeirantes. E você é um cidadão do mundo. Onde você tá? Na Alemanha, no Brasil, na China? Onde você tá, Elber? Pô, realmente, cara, eu depois que parei de jogar futebol, né, achei que ia ter a vida mais tranquila. Eu acho que eu me enganei muito. Que agora que não tem vida tranquila, nada, viajo de um lado para outro representando o Bayern de Munique nesse mundão de Deus aí. Como embaixador do Bayern de Munique, eu passo 5 meses, 6 meses na Alemanha, 6 meses no Brasil. E pô, bacana, sabe? Depois de tudo que eu fiz pelo clube, poder estar aí já há mais de 10 anos representando o clube é muito gratificante, é muito legal, eu curto isso. Tive agora há pouco nos Estados Unidos, dependendo do jogo de mais tarde. Talvez eu volte para os Estados Unidos, apesar que eu não estou tão seguro assim. Então é bacana essa vida meio nômade. Você está hoje aqui em Cuiabá, amanhã você está em Munique, depois está em Miami, daqui a pouco você está na China, na Ásia, representando o clube. Isso é legal. Qual que é a função do embaixador? É curioso porque, assim, se a gente for pegar o seu currículo aqui, a gente brinca aqui no Brasil que você é o senhor Bayern de Munique, porque eu acho que você conquistou tudo, né? Não faltou nada pra conquistar. É Champions League, Campeonato Alemão, é Copa da Alemanha. O que faltou pra conquistar no Bayern, hein? E qual é a função de um embaixador? Olha, realmente, com o clube não faltou nada. Na época, a Copa Intercontinental a gente conquistou também em 2001. Isso. Como atleta profissional, sem dúvida, faltou uma Copa do Mundo. Mas com o clube, o que poderia ser conquistado, foi conquistado. E representar o clube é você levar a marca Bayern de Munique além das fronteiras alemãs, né? Então, o Bayern de Munique começou com um projeto muito bacana, já faz muito tempo atrás, até... Na época, o Paul Breitner participava junto com a gente de viajar, salão do automóvel em Xangai. Você vai lá representar uma patrocinadora do Bayern de Munique em Xangai. Torcedores, escolinha de futebol, acompanhar lançamento de seguro, que o Bayern de Munique tem uma empresa de seguro como patrocinadora. Então é bastante coisa. Eu achava que não ia ter tanta coisa para fazer, que a gente ia ficar mais ali na Europa, mas me enganei. Hoje, o mundo está muito globalizado, né? Então não existe lugar agora que seja longe. Depende da disposição da pessoa, viajar ou não viajar. E eu encaro isso de uma forma natural e prazerosa, porque pô, você tem, eu acho, que se divertir naquilo que você faz. E eu me divirto muito falando de futebol, falando do Bayern de Munique, explicando para os torcedores o que é o Mia Samia, que a gente tanto leva na camisa atrás, né? De como o Bayern de Munique começou, hoje que está uma potência. Então é gratificante falar sobre isso tudo. E a família vai junto para lá e para cá ou dá uma tranquilizada aí também? Porque tem que ter fôlego para acompanhar o homem, hein? Não, tem que ter fogo. Agora, na Copa dos Campeões, a minha esposa está me acompanhando
Chegou uma hora, ela falou, cara, eu não sei como que você aguenta. Pô, você tá falando com um cara em italiano, com outro em alemão, com outro em inglês, com outro em francês. Jesus amado, quando você para? Por isso que você tá meio louco já. Então, tem que estar acostumado nessa correria, porque não é para qualquer um, não. Sensacional. Elber, uma última pergunta antes de a gente começar a projetar Flamengo e Bayern. E não é puxando teu saco não, que você não precisa disso, mas você sempre mostrou ser um jogador diferente dentro e fora de campo. Você tem um poderio intelectual diferenciado. E você sabe como é que funciona a cultura brasileira. Você é um cara, querendo ou não, preparado para, eventualmente, no futuro, quem sabe, a curto, médio, longo prazo, exercer uma função como dirigente, ou executivo de futebol. Isso está nos seus planos ou hoje você prefere exercer a função ou as funções, as diversas que você tem hoje em dia? Capela, para falar a verdade, o melhor trabalho no Bayern de Munique quem tem sou eu, viu? Rapaz, você é convidado para comer, para beber, viaja o mundo, conhece gente, todo mundo tá feliz, você não tem não tem pressão? Não tem pressão, se o time ganha, se o time perde, claro, eu torço pro time ganhar, claro. É mais fácil para você falar, mas quando o Bayern ganhou 11 campeonatos seguidos e depois perdeu, ou deixou de ganhar, que o Leverkusen foi muito bem e ganhou aí há 2 anos atrás, cara, ficou até melhor para mim para poder explicar, olha, agora o Bayern vem com tudo, a mentalidade bávara agora vai estar em cima para ganhar o próximo campeonato, que eles não gostam de perder. Então, de uma forma ou outra, eu sempre vou ter o que contar pro torcedor. Então, isso eu acho que é a melhor coisa que eu posso fazer, cara. Sensacional, olha, mas obviamente você sabe como eu brinco, você é um cidadão do mundo, eu não tenho dúvida alguma que se você um dia chegar e falar assim, olha, agora eu quero ser executivo de futebol no Brasil, eu não tenho dúvida que as portas estarão abertas para você, porque realmente é um cara que tem muito know-how, muito embasamento sobre isso. Agora, Elber, Flamengo e Bayern de Munique. Negócio é o seguinte, para muita gente, e eu vou me incluir nesse rateio aí, e eu não vou ficar fazendo média que agora os brasileiros estão avançando aí pro mata-mata da competição. Eu não vou mentir pra você, eu achei que os brasileiros teriam muita dificuldade contra os europeus. Poxa, a gente viu aí um Palmeiras jogando melhor que o Porto, que nem classificou pro mata-mata. A gente viu um Botafogo jogando de igual para igual contra o Atlético de Madrid, vencendo o Paris Saint-Germain, atual campeão da Champions. E aí, de repente, a gente começa a mudar um pouco o pensamento. A pergunta é, realmente não tem tanta mais diferença assim? Por exemplo, esse jogo entre Bayern de Munique e Flamengo realmente é pau a pau, dá jogo, os europeus ainda estão muito acima, a Copa do Mundo de Clubes está mostrando uma outra realidade que talvez a gente aqui no Brasil não enxergasse. Como é que você está enxergando tudo isso, hein, Elber? Olha, isso que tá o mais bonito nesse Mundial de Clubes, sabe? Equipes do mundo todo participando de um campeonato, e você vê que não tem essa diferença tão grande entre uma equipe europeia, uma equipe sul-americana, uma equipe africana. A única equipe amadora que participou, no final acabou ainda empatando com o Boca Juniors, que foi uma sensação. Então isso é o futebol. Hoje, cara, o Bayern de Munique vai entrar no jogo logo mais, não achando já que passou, não. Você pode ter certeza, o respeito é muito grande com as equipes brasileiras, não equipes brasileiras, com as equipes que participam do Mundial. Se elas estão no Mundial, elas estão por algum motivo. Elas não estão lá tirando, talvez o Salzburgo, o Red Bull Salzburgo, que eu não sei até hoje como que eles conseguiram chegar, porque eles não ganharam uma Champions. Ganha só um campeonato austríaco, mas eles estão fazendo parte. Então, mas mesmo assim, você tem que respeitar essas equipes. Então, por isso, eu acho que a atenção vai ser máxima dos jogadores do Bayern de Munique. O futebol brasileiro teve uma repercussão tão grande na Europa que você não tem ideia. E isso, me alegra, sabe? Porque antes todo mundo falava assim, o futebol brasileiro é muito devagar, os jogadores são lentos. Agora os europeus estão vendo nos Estados Unidos com o calor que faz, como você vai correr, como você corre na Alemanha lá na temperatura de 12, 13, 15 graus. Não tem como, então você tem que cadenciar o jogo. E isso os jogadores sul-americanos, os brasileiros, que os argentinos já saíram fora do torneio, os jogadores brasileiros estão sabendo muito bem dosar esse jogo de acelerar, parar um pouco, respirar, daqui a pouco dar mais uma acelerada. Então, eles estão, eu vejo aí, de igual para igual com os europeus, não tem que esconder nada. Tem que ter o respeito? Sim. O medo, isso aí nenhum jogador vai ter, com certeza. Na hora que chegar lá dentro das 4 linhas, cara, todo mundo sabe que pode bater o Bayern de Munique. O Bayern de Munique pode cometer erros, como o Paris Saint-Germain cometeu e perdeu o jogo, o Chelsea perdeu o jogo.
Então isso tudo pode acontecer durante 90 minutos. E você acha, Elber, que o clima, como você falou sobre o forte calor, e a expectativa é que daqui a pouquinho nos Estados Unidos a gente passe da casa dos 32, 33 graus, é um calor do caramba, fora a sensação térmica que é absurda, bate a casa dos 40. Esse pode ser um, entre aspas, aliado do Flamengo, que já está obviamente num país tropical como o nosso, e no calor do Rio de Janeiro já mais habituado do que os alemães? Olha, eu lembro que eu falei, quando teve o sorteio do Mundial de Clubes, eu falei para o presidente do Flamengo, falei, cara, fica tranquilo, o time de vocês pode ir longe. Primeiro, vocês vão estar na metade do Campeonato Brasileiro. Vocês vão estar ali com o foco todo do Campeonato Brasileiro e já se preparando também para o Mundial de Clubes. Ao contrário do futebol europeu, que os caras vão estar focados até maio na Champions, no campeonato local. E depois eles vão ter uns dias que vai paralisar, não vão estar competindo, então eu acho que aí vocês vão ter uma vantagem. E eu acho que está acontecendo isso. E o calor, meu amigo, eu tive lá, pelo amor de Deus, eu na tribuna lá, com o ar-condicionado mesmo que estava ligado aonde eu estava, pô, você sentiu o calor, aí você sente com os jogadores, você fala, cara, como é possível o cara jogar 100% numa temperatura dessa? É muito sofrido. Mas é aquilo, vai ser a temperatura para as duas equipes. Com certeza o Flamengo vai estar melhor preparado, porque acontece essas temperaturas aqui em janeiro, fevereiro, lá no Campeonato Carioca, né? E o Bayern de Munique vai ter que cadenciar, tocar a bola de um lado para o outro, tentar envolver a equipe do Flamengo de alguma forma para chegar ao gol adversário. Vou te fazer uma pergunta, Elber, porque assim, a gente sabe que o alemão ele tem uma cultura bem diferente da nossa. Eu não acredito nisso. Tá? Mas eu vou fazer esse questionamento para você, porque ao longo da semana, depois que o Bayern de Munique perdeu do Benfica, muita gente levantou uma lebre que é a seguinte: olha lá, o Bayern de Munique perdeu de propósito para escolher adversário, para ficar em segundo para poder pegar o Flamengo, que já sabia que o Flamengo deveria terminar na primeira colocação do seu grupo. Só que assim, a cultura do alemão não permite que ele entre em campo de forma deliberada para perder um jogo para enfrentar, até porque é o Bayern de Munique, né? Tem a sua história, tem a sua camisa, tem a repercussão. Como é que você enxerga esse tipo de comentário? Porque chegou, se eu não estou equivocado, a virar, entre aspas, o Trend Topics no Twitter. Muita gente, olha lá, o Bayern entregou para poder pegar o Flamengo, que na teoria é mais fácil do que um eventual europeu. Como é que você enxerga isso, Elber? Não, de maneira alguma, de maneira alguma. Pro Bayern de Munique, eu acho que seria mais fácil jogar contra uma equipe que já conhece, que seria o Chelsea, e não o Flamengo, sabe? E se você vê a chave agora que caiu o Flamengo, caiu o Bayern de Munique, pô, se você passa, você pode pegar o Paris Saint-Germain, que nada mais, nada menos foi campeão da Champions. Passou o Paris Saint-Germain, pode vir a pegar um Real Madrid, que sabe jogar uma competição dessa. Então, o que eu acho é que o treinador errou na escalação contra o Benfica no primeiro tempo. Eu, como treinador, claro, depois do jogo sempre é fácil você falar, mas eu, como treinador, colocaria o time que vinha jogando. Pô, ganha ali no primeiro tempo, tenta fazer o resultado no primeiro tempo, porque com a temperatura tá muito alta, você sempre está trocando, tem que trocar os jogadores. E no segundo tempo, já com o placar a seu favor, aí você coloca a garotada, dá um espaço para eles, para quem não vem jogando, jogar o jogo. Agora ele deixou no primeiro tempo uma equipe que não vinha jogando junto, acabou tomando o gol, e no segundo tempo, com Harry Kane, com outros jogadores que entraram ali, tentaram de alguma forma fazer o gol. Agora, eu vou te falar, hein? Aquele Sané, pelo amor de Deus, meu amigo, ele quis me matar do coração. Eu entendo que ele não é o jogador de fazer gols. Ele é o jogador de mais preparar gols. Mas, pô, ele teve 3, 4 ocasiões ali na frente do goleiro e não conseguiu fazer. Aí eu falo pro torcedor que acompanhou, que acompanha, cara, não é porque o cara não quis fazer para poder pegar o Flamengo. O cara não fez porque não foi o dia dele. Vamos pensar dessa forma. Ô Elber, até com o seu embasamento, você como embaixador do Bayern de Munique no mundo, você tem essa proximidade, vou dar um exemplo, você falou do treinador, eu até concordo, inclusive no palpitômetro aqui, antes da bola rolar no Mundial de Clubes, aqui na Copa do Mundo de Clubes, eu dei o meu palpite com o Bayern campeão, mesmo com o Kompany ainda, iniciando a sua trajetória como treinador, mas obviamente que falta experiência, um pouco mais de cacuete. Você tem essa proximidade com o Kompany, com alguns atletas, você passa um pouco da sua experiência de dentro e fora de campo para esses jogadores e para a comissão técnica?
Cara, pensa num treinador, gente boa, sangue bom mesmo, dos nossos. É cara que Ponta chegou firme. na Europa, ou nasceu na Europa, veio o pai dele, a família, de um lugar de refugiados, tudo. E o cara cresceu através do futebol. E ele dá muito valor nisso. Ele sabe quem ele é, ele sabe o que ele tem que fazer. Pô, quando ele chegou no Bayern de Munique, eu pensei, meu Deus do céu, o que o Bayern tá fazendo? Trazendo um cara que, pô, caiu para a segunda divisão com o time, né, na Inglaterra, nunca treinou um time de ponta do futebol Pensei a mesma coisa que você. Um cara que é mais novo do que o Manuel Neuer, do que o Thomas Müller. Eu falei, será que vai dar certo isso? Só que aí a gente teve a preparação lá na Coreia do Sul. E, pô, já nos primeiros dias ali, dava para ver o entrosamento deles com os jogadores. A forma deles gerir ali, de fazer o treinamento. Eu falei, cara, tem tudo para dar certo. Acabou sendo campeão do campeonato alemão, né, temporada passada, na Copa dos Campeões. Se não fosse os erros que a gente cometemos na defesa, tinha passado, acredito eu, pelo Inter de Milão, poderia ter passado pelo Barcelona e chegar a uma final em casa. Só que a gente já dava para ver ali que a defesa nossa não era das mais seguras. E acabamos, assim, não conquistando a chance de chegar numa final da Copa dos Campeões. Mas o trabalho que ele vem fazendo é muito bom. As entrevistas que ele dá, quando eu comparo o Thomas Tuchel, que é um baita de um treinador, que chegou com o Paris Saint-Germain numa final da Champions, inclusive contra o Bayern de Munique, perdeu, 2020 foi, ele dava entrevista, pô, ele parece que queria matar o jornalista. O profissional que está do outro lado, né? E o Company é completamente diferente. Ele tenta entender a pergunta do jornalista, mesmo quando é um pouco mais dura, e ele sempre usa umas palavras de tranquilidade. E isso você reflete no time que está jogando. É um time tranquilo, é um time que sabe aonde quer ir, e por isso eu acho que ele vai ter muito sucesso com o Bayern de Munique. Que vai cometer os erros, que vai acontecer os erros, como aconteceu contra o Benfica, vai acontecer. É um cara novo, mas está aprendendo e está aprendendo muito rápido. Esse eu acho que tem tudo para ser aí. Não vamos falar um Pep Guardiola, porque o Pep é fora da outra casinha, prateleira, né? Mas é um cara que tem tudo para ir muito longe. E sem com os dúvida. jogadores, e com relação aos jogadores, eu estou perto deles, acompanho, mas assim, é pouca conversa. Hoje o time fica mais blindado. Às vezes você não tem. Quando a gente viaja para a Copa dos Campeões, eu viajo junto no mesmo avião. Ali tem uma conversa, outra, mas não chega a falar de parte tática, técnica, nada. Só se o cara não tá bem, você vê que o cara tá sentindo alguma coisa, você vai, bate nas costas, pô, vamos lá, cara, você sabe jogar, o que tá acontecendo, fica tranquilo. Pô, próximo jogo, sempre tem o próximo jogo que pode ser melhor do que o último que foi ruim. Então esses palpitaços assim a gente dá um pouquinho. Sem dúvida. Estamos em contato com Elber. Gente boa demais, jogou muita bola, seleção brasileira, Cruzeiro. Você nasceu em Londrina, né, Elber? Se não tô errado? Londrinense, saí de Londrina com 18 anos para ir para o Milan, 1991. Foi a transação, na época, mais cara para um jogador que não era profissional ainda. Eu me profissionalizei no último dia, com a passagem já marcada para ir para Milão, para chegar lá como jogador profissional. Eu lembro bem, cara, que até quando você era convocado para a seleção brasileira, o pessoal brincava lá, um europeu na seleção brasileira, né? Que você já tinha desde menino essas raízes europeias aí dentro de você, né? Porque saiu muito cedo aqui do Brasil para ganhar o mundo lá fora. Agora, Elber, exatamente. Pra gente projetar Bayern de Munique e Flamengo, vamos lá. O Bayern não fez uma grande primeira fase, se a gente for analisar. Atropelou o Auckland City, beleza, meteu 10... Aí teve a sua dificuldade contra o Boca, ganhou, e aí depois perde do Benfica. O Flamengo, obviamente, está estudando demais como conseguir neutralizar esses jogadoraços que o time do Bayern tem. Várias peças individualmente falando, Olise, tantos caras bons que estão, inclusive, metendo gols aí na Copa do Mundo de Clubes. Eu sei que é difícil porque você é embaixador do Bayern, mas assim, qual poderia ser talvez o calcanhar de Aquiles? Onde o Flamengo poderia caminhar, assim, encontrar o caminho da roça para tentar neutralizar o Bayern, que certamente vai atacar, mas consequentemente jogar, competir diante do time alemão? Olha, eu falo assim, o Flamengo, tem um esquema tático muito bom. Felipe Luiz, montou uma equipe espetacular. E eles o Flamengo tem jogadores muito rápidos na frente.
Então, o problema maior do Bayern, como eu já disse há pouco, é a defesa. Continua sendo a defesa. O gol que a gente tomou contra o Boca Juniors, o gol que a gente tomou contra o Benfica, ali você vê que por ser um time muito ofensivo, então a defesa fica sempre no mano a mano. Se você consegue sair rápido num contra-ataque, aí você pode colocar o Bayern em dificuldade. Temos um bom goleiro, mundial ali, o Manuel Neuer, mas também, claro, pode cometer os seus erros. E possa ser que aconteça no jogo contra o Flamengo. Eu não espero isso para ninguém cometer um erro e tal, mas tudo pode acontecer. Então o Flamengo tem que procurar fazer o jogo dele na defesa. Está muito bem postado ali, porque o Bayern tenta envolver com tranquilidade, com calma. E como você falou, o Olise, esse menino veio também, ninguém dava nada, ninguém esperava tanto. E o gurizinho é muito bom de bola, é muito bom mesmo. E tem o Harry Kane que, pelo amor de Deus, esse aí você vê no campo todo. Ele está lá na defesa ajudando, ele está no ataque, ele está no meio de campo. Ele é mais um número 10 do que um número 9. E é isso. Até, inclusive, o Thomas Müller deu uma entrevista há pouco e falou, cara, não é possível eu com 36 anos correr mais do que um jogador novo. Mesmo que tá quente, não sei o quê, mas todo mundo tem que correr. Então, quer dizer, ele já deu um puxão de orelha nos jogadores que talvez fizeram um pouco de corpo mole, não correram tanto no jogo contra o Benfica. Então esse jogo tem tudo para ser um jogão. E essa história aí que os alemães, os europeus como um todo, não estão dando muita trela aí para a Copa do Mundo de Clubes. Tem isso aí mesmo? Ou os caras estão mais lá pelo dinheiro, porque querendo ou não, eu acho que assim, foi um grande acerto na minha avaliação, não sei a sua avaliação. Eu sei que o calendário é maluco aqui no Brasil, o calendário é maluco em todo lugar, inclusive na última Champions aí, que eu gostei do novo formato, porque eu sou apaixonado por futebol, então pra mim quanto mais jogo, melhor. Só que eu vi que a boleirada ameaçou fazer um boicote, reclamou e depois foi um sucesso a Champions. E a Copa do Mundo de Clubes, por mais seja no final da temporada europeia, e metade da temporada brasileira aqui, sul-americana, eu achei uma baita ideia, sobretudo pela grande grana que a FIFA tá colocando em jogo. Mas eu já cansei de ouvir, os europeus não estão nem aí pra Copa do Mundo de Clubes. Tem mais ou menos essa resenha aí ou nada a ver aí na Europa, hein? Pô, isso aí é a mesma coisa que querer acreditar em Papai Noel. O Bayern de Munique, quando eu estava lá em Munique ainda, antes do Mundial, pra gente viajar, o presidente foi categórico com todos os jogadores, com o treinador, comissão técnica, nós vamos lá para ganhar. Eu acho que férias vocês podem fazer em outro lugar, não precisa ser, ainda mais no momento agora, não precisa ser nos Estados Unidos. Nós não vamos lá para passar férias. Já que nós temos que ir para lá, vamos concentrado e vamos focado para ganhar. Eu falo assim, para os europeus, agora, ainda mais time assim grande, como Bayern de Munique, Real Madrid, Manchester City, hoje começa, como começou ontem já os jogos, hoje começa para esses times o Mundial de Clubes. É o mata-mata. Outro campeonato. Outro campeonato. Esquece o que foi a primeira fase, que perdeu contra o Benfica. Ninguém mais se interessa no clube. Todo mundo pensa agora, é Flamengo agora há pouco, tem que ganhar para a gente chegar no objetivo que a gente colocou lá em cima. E assim como acontece com as outras grandes equipes também. Porcentagem, Elber, vamos lá. Aqui é palpitômetro, né? Muitas vezes a gente tenta acertar o ângulo e joga a bola na arquibancada. Na minha avaliação, e não vou fazer média com o ouvinte, eu acho que ia ser muito legal ver os brasileiros cada vez mais avançando. Eu acho que o Bayern de Munique vai ganhar. Eu acho que o Bayern de Munique vai classificar. E pra mim o Bayern de Munique, ele é favorito. E na minha porcentagem aqui, sem muito embasamento, achismo, palpite, vai fazer o quê? Ninguém é o Nostradamus aqui, só Deus sabe o que vai acontecer no jogo. Eu diria assim, 70-30. 70 pro Bayern de Munique e 30 pro Flamengo. Você enxerga mais ou menos assim também? Você acha que é pau a pau, 50-50? Dá a sua porcentagem aí para esse favoritismo do jogo. Olha, eu vejo como você vê o Bayern de Munique como grande favorito desse jogo, por toda a história que tem, não é que o Flamengo não tem história, mas história mundial, tudo, jogadores que tem no elenco. Então, eu acho que o Bayern de Munique é o favorito para esse jogo, mas eu colocaria aí 60-40. Olha. Eu acho que tá pau a pau, o Bayern de Munique não é tudo isso, é uma grande equipe, pode acontecer dos caras entrarem e ganhar de 4-0, 4-1, 3-1, mas também o Benfica mostrou aí que pode ter o outro lado, né? Então, no dia dar tudo certo, tem que dar tudo certo pro Flamengo, na defesa, no ataque, as chances que forem criadas, você procurar traduzir isso, e claro, não vai toda a chance de você fazer gol, mas procurar fazer o gol e segurar na defesa.
O futebol é muito louco, né? Por isso que é um esporte que eu sou doente, apaixonado. Porque assim, o Boca Juniors, pouca gente vai lembrar, mas foi eliminado na fase pré da Libertadores pro Aliança Lima, que é um time com todo respeito. Barcos, Guerreiro, jogadores mais em reta final de carreira também. O Boca caiu. Aí o Boca pega uma fase de grupos complicada, por mais que não tenha avançado a próxima fase, mas faz um jogo de igual para igual pro Benfica, certo? E assim, querendo ou não, incomoda o Bayern de Munique. E o Benfica também, que era tido como o segundo colocado desse grupo, consegue terminar na primeira colocação. Quer dizer, o futebol é muito maluco, não é uma ciência exata, por isso que ele é tão apaixonante. Elber, pra te agradecer, cara, olha, de verdade, eu espero que a gente volte a se falar ainda mais aqui na programação da Rádio Bandeirantes. Antes do palpite, eu não poderia deixar de te perguntar sobre seleção brasileira, porque você é um cara que tem um know-how gigantesco, experiência europeia e pela primeira vez na história, Carlo Ancelotti, nós temos um técnico estrangeiro. Eu queria a sua avaliação e até se você pudesse trazer alguma história, se é que você tem alguma conversa com o Ancelotti, o que você pensa sobre isso? De fato, era o momento de um treinador de fora comandar a seleção brasileira às vésperas, um ano, menos que isso, para a próxima Copa do Mundo? Então, quando eu cheguei no Milan em 91, o Carlo Ancelotti estava ali já em final de carreira. E já dava para ver que o cara era focado em ser treinador. Eu, claro, não entendia muita coisa até então do italiano que se falava, mas ele estava sempre ao pé do Fábio Capello, escutando as instruções, por que vamos fazer isso, por que vamos treinar isso de novo. Então você via que o cara ali já tinha ali um foco já para ser treinador. Passou pelo Bayern de Munique, fez um excelente trabalho. O único problema que ele teve no Bayern de Munique foi de os jogadores talvez não entenderem certo o que ele queria. Por ele ser tão bom, tão tranquilo, deixar o jogador à vontade, eu acho que o jogador alemão passou um pouco do limite desse deixar à vontade e aí acabou que o Carlo Ancelotti saiu do Bayern de Munique. Confundiram as coisas, né? E confundiram as coisas. No Real Madrid, o pessoal entendeu como ele pensa, o jeito dele treinar, a forma tranquila dele ser fora do campo, de deixar o jogador à vontade. Só que o jogador tem que, na hora que entrou dentro do campo, tem que mostrar o trabalho, o seu valor. E deu super certo. E eu espero que na seleção brasileira, assim como no Real Madrid, dê certo também. Que é um treinador que tem uma baita de uma bagagem, nunca treinou uma seleção, a primeira seleção e ainda mais a brasileira. Vai ter os seus problemas, vai ter muita crítica ainda em cima do trabalho dele, mas ele está começando um trabalho. Então eu acho que tem que ser tempo ao tempo. E eu acho que se deixar esse tempo, ele vai conseguir fazer um grande trabalho, porque a gente sempre tem grandes jogadores que podem aí estar conquistando um campeonato mundial, como aconteceu em 2002, que a gente saiu, antes de ir para o Mundial, eu estava participando das eliminatórias. A gente era xingado pelos 4 cantos do Brasil. E o Felipão acabou montando ali a família. Felipão foi para o Mundial e conquistou. E a gente não era o dos favoritos, vamos falar assim, pela eliminatória que jogamos. E no momento o Brasil, acredito eu que está passando da mesma forma, não é o grande favorito. Tem a Espanha que está muito bem, com um time jovem. Tem a França. A Alemanha montou um time muito bem também com garotos jovens. A Argentina não precisa falar. Mas o Brasil, na hora que chega no Mundial, é o Brasil, meu amigo, tem que respeitar, porque os garotos podem chegar longe. Eu também acho. Fora Portugal, né, que é atual campeão da Nations League aí, a última dança do Cristiano Ronaldo, uma geração minimamente interessante. Quer dizer, menos de um ano para a Copa do Mundo, vamos torcer para que de fato a seleção brasileira possa melhorar e, consequentemente, os jogadores que atuam muito bem nos seus respectivos clubes possam mostrar o mesmo futebol dentro da seleção brasileira. Para fechar contigo, Elber, cracaço de bola. Palpite para você. Quem avança? O placar. Deus. Vamos lá, Elber, é contigo. Crava pra nós aí, Elberzão. Mas aí você tá de brincadeira. Isso aí não foi combinado antes, não, viu? Rapaz, é a Berlinda. Mas eu espero aí que o Bayern de Munique, por todo o favoritismo que tem, acredito que o Bayern de Munique deve ganhar de 3-1 do Flamengo.
3x1 pro Flamengo. Sabia que era o meu palpite? 3x1, eu ia falar aqui, mas vou mudar pra gente não copiar pra ver quem vai acertar. Vou falar então um jogo um pouquinho mais apertado, vai. 2x1, eu acho que o Bayern de Munique avança num jogo que vai ser certamente muito curioso. Vários jogadores do Flamengo que, inclusive, até outro dia estavam na Europa, então conhecem bem também o futebol alemão, que é bom, uma barbaridade. Elber, que honra ter batido esse papo contigo aqui no Domingo Esportivo Bandeirantes. Só posso desejar sucesso pra você, pra toda a sua família, nessa sua trajetória fora agora das 4 linhas, muito bacana, muito interessante, e que a gente volte a se falar em breve, que o papo contigo é sempre maravilhoso. Fica com Deus, viu, Elber? Muito obrigado. Pô, Capela, eu que agradeço aí esse tempo, cara, sabe, é igual você tá sentado num bar com um amigo ali conversando. Só faltou a cervejinha pra nós, hein? É gostoso, um dia a gente tem que se encontrar aí. Vamos! Ou na Alemanha, ou numa Copa dos Campeões aí, ou talvez no Mundial de Clubes, sei lá agora, né? Vamos ver, vai que o Bayern chega numa final e você esteja por lá. Mas é um prazerzaço, cara. Tudo de bom pra vocês aí, sucesso sempre. Obrigado, fica com Deus. Grande Elber! Exclusivo, daqui a pouquinho tem Bayern de Munique e Flamengo, transmissão da Bandeirantes, até já!